Então, olha só, a gente vai começar a falar de números e operações, tá? A gente vai fazer uma revisão dos conjuntos numéricos das operações, por quê? Porque a gente vai passar a estudar matemática financeira. E a gente vai precisar de estar bem fundamentado, principalmente em operações com números inteiros e decimais, beleza? Então, olha só, eu vou colocar aqui primeiro os conjuntos números naturais, tá? Os naturais são aqueles números que a gente usa para contar. 0, 1, 2, 3. E aí aqui, ó, é uma enumeração, tá? Eu não vou colocar todos, por quê? Porque nesse caso aqui, ó, essas reticências significam o quê? Infinitos, tá? Então a gente sabe que depois do 3, imediatamente vem o 4, depois o 5, e assim sucessivamente, tá? E aí o que acontece? A gente vai fazer as operações e a gente vai precisar também de um outro conjunto, que é o que a gente chama do conjunto dos números inteiros, tá? Que a gente chama a letra Z. O que acontece? Ele é infinito à esquerda e à direita também, tá? Então a gente vai ter aqui, ó, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, e também ele é infinito à direita. O que a gente pode perceber a partir daqui, ó? Que aqui, ó, todos os números naturais estão dentro dos inteiros, tá? Ou seja, os naturais são um subconjunto dos números inteiros, tá? Então a gente pode representar assim com um diagrama. Tá? Deixa eu colocar aqui. Então a gente tem os naturais aqui, ó. E aqui a gente tem os inteiros. Quem são os naturais? Os caras aqui, ó. 0, 1, 2, 3. E os inteiros? Então aqui, ó. Os inteiros negativos, né? Menos 3, menos 2, menos 1, tá? Então quando a gente junta todos os números inteiros positivos, os zeros e os negativos, a gente tem todos os inteiros aqui. Beleza? Então olha só. Bom dia, meu amigo. Tudo bem? Bom dia, professor. Vou deixar Estava aqui no trabalho aqui. Tá. Fica à vontade. Essa aula vai ficar gravada, tá? Já está sendo gravada. Eu vou só deixar o microfone mudo aqui. Se precisar, você ativa o microfone e fala comigo, beleza? Se tiver dúvida. Você está enxergando a tela direitinho, onde eu botei aí o diagrama de conjuntos? Sim. Beleza, então vamos continuar, meu amigo. Seja bem-vindo. Tá. Então, olha só. A gente percebe aqui que todo conjunto dos naturais está dentro dos inteiros. Então, são esses dois primeiros conjuntos que a gente tem contato, tá? Os naturais para fazer contagem, tá? Por exemplo, você vai no dentista, e aí ele vai lá analisar lá sua boca, e ele vê, não tem nenhuma cárie. Aí ele registra 0 em número de restaurações. Mas se tiver uma, ele coloca 1, 2, 3. É importante notar que os naturais, entre o 2 e o 3, não tem nenhum número natural. Então, por exemplo, não existe 2,5 cáries, né? Tá? Ou é 2 cáries ou 3 cáries, tá? E aí a gente tem os números negativos, tá? Que a gente usa, por exemplo, a temperatura, né? Quando você vê uma Olimpíada de Inverno, diz o seguinte, menos 15 graus, quer dizer, na verdade, 15 graus abaixo de 0. A gente usa os negativos, tá? Então, esses dois conjuntos são os conjuntos mais... Seja bem-vindo, meu amigo, bom dia. Esses dois conjuntos são os conjuntos mais comuns que a gente tem aqui, tá? Então, a gente vai passar a operar o quê? Os números decimais, tá? Da matemática financeira é muito importante a gente ter o domínio desses números que tem casas decimais. Então, aqui tem os naturais, servem para contar, aqui estão os inteiros, que tem a representação da temperatura. Por exemplo, você tem lá o saldo bancário, né? Eu vou falar aqui da temperatura e do saldo bancário, para a gente entender, ó, a temperatura. Então, ó, a temperatura, você vê assim, ó, numa noite, sei lá, 15 graus abaixo de 0. O que é isso, se a gente for representar numericamente? Isso nada mais é que o quê? Que o menos 15, ó. Se você tem lá o saldo bancário, o extrato, né? E aí o saldo bancário, você vê lá o saldo bancário, aí você vê uma coisa assim desse tipo, em reais, né? 1.500, e aí você tem do lado assim do 1.500, você tem um Dzinho assim, ó. O que significa esse Dzinho? Tá devendo, né? Tá? Então, se a gente for representar isso aqui numericamente, isso é menos 1.500. Então a gente precisa desses números negativos, é uma necessidade que a gente tem, tá? E aí, a gente vai passar a ter os números decimais. Então, vou falar um pouquinho aqui das operações, vocês vão ver a necessidade desses números. Por exemplo, quando eu tenho aqui, ó, 2 mais 1, isso é 3. Se eu trocar a ordem, 1 mais 2, continua sendo 3. Então, ó, toda vez que eu somo dois números naturais, o resultado é natural. Tá? Agora, por exemplo, se eu pegar assim, ó, 2 menos 1, dá 1. Agora, se eu trocar a ordem, 1 menos 2, isso dá quanto? Menos 1. Então, ó, a gente vê que daqui a gente tinha, o resultado era sempre natural. Aqui não, ó, ora é natural, ora é o quê? Inteiro. Então a gente tem a necessidade, nas próprias operações, de alguns conjuntos numéricos, tá? Então aqui a gente falou da adição e aqui a subtração. Então quando a gente está subtraindo, já aparece como resultado números negativos, tá? E aí, vamos falar um pouquinho da multiplicação, tá? O que acontece aqui? Ó? Por exemplo, se eu tiver 2 vezes 1, isso é o quê? 2. Se eu tiver 1 vezes 2, também é 2. Então, toda vez que eu toda vez que eu multiplico dois números naturais, o resultado é natural. Agora, a divisão vai ser sempre assim? Quando a gente vai dividir, a gente já vê a necessidade de um outro conjunto, além desses dois aqui, ó, moçada.
A gente viu os naturais, que é para contagem, e os inteiros, que eu dei duas aplicações, a temperatura e o saldo bancário. Agora, quando a gente for dividir, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, 2 dividido por 1, é o próprio 2. Agora, se eu trocar a ordem, 1 dividido por 2, o resultado é 0,5. Então, aqui na divisão, já apareceu um número que a gente não conhece, né? Ou não conhecia, o número com casas decimais. Ó. Então, ó, esse número aqui, ó, não é inteiro, tá? Então, as próprias operações requerem o quê? Outros conjuntos numéricos, tá? Então, o que a gente vai fazer, galera? Vamos entender, tá, essa questão dos números decimais. Vou dar aqui 3 exemplos, tá? Vou pegar um número inteiro, 2 é um número inteiro. Vou pegar o 0,75, que é um número decimal exato. Por que ele é um decimal exato? Porque ele tem exatamente 2 casas decimais. Tá? Por isso que ele é um número decimal exato. Agora, a gente vai ter números, por exemplo, que tem infinitas casas decimais, ó, que é o próximo exemplo que eu passo a colocar. Ó, 0,333, lembram disso? E qual seria a próxima casa decimal? 3. E a outra? 3, 3, 3, e assim sucessivamente. Então, isso aqui é um número decimal periódico. Então, ele tem o quê? Infinitas casas decimais. Lembram desse número? É o que a gente chama de dízima periódica, né? Isso aqui, ó, ele tem infinitas casas decimais. Então, a gente vai passar a estudar esses números a partir de agora, que é o conjunto dos números o quê? Racionais, tá? Então, a gente viu, ó, voltando aqui, ó, recapitulando, a gente viu os naturais, que a gente usa para contar, o símbolo dele é N. A gente viu os inteiros, que vai incluir todos os naturais, e ainda os inteiros negativos, tá? E aí a gente precisa operar, né, os números que são o quê? Que tem casas decimais. Eu coloquei aqui 3 exemplos. O 2, que é um número inteiro, o 0,75, que é um número decimal exato, e a dízima periódica 0,3333, né? Como é que a gente abrevia isso aqui? A gente pode abreviar, ó, esse número assim, ó, 0,3, ó, botar só um tracinho em cima, que isso é exatamente o quê? 0,333, infinitas casas decimais, que é o que a gente chama de quê? De dízima periódica. Não sei se vocês estão se lembrando lá que a gente estudou isso aí. Um dia desse a gente estudou esse negócio, não foi? Então, ó, vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Gente, será que o número 2, o 0,75 e a dízima periódica 0,333, eles são parte do mesmo conjunto? O que vocês acham? Pode abrir o microfone aí e falar, ou pode responder no chat, se eles podem pertencer ao mesmo conjunto, apesar da natureza diferente, né? O que vocês acham? Deixa eu ver aqui no chat o que vocês estão falando. Pode responder no chat ou abrir o microfone e falar, tá? Então, o que acontece? Como ninguém respondeu ainda, eu vou responder, tá? Então, olha só, esses 3 números, eles têm uma propriedade em comum. E eu vou passar a descrever essa propriedade agora, tá? Por exemplo, o número 2, que é um número inteiro. Ele pode ser escrito como 2 sobre 1, tá? Quando não aparece o denominador, o número, ele é o quê? Ele tem denominador 1. Se eu pegar o 0,75, ele pode ser representado como 75 centésimos, e eu ainda posso colocar a forma mais simples dele, né? A forma mais reduzida, que é justamente o 3 quartos, tá? Se você pegar 3 e dividir por 4, dá 0,75. Então, ó, ambos foram representados como fração aí, ó. E o 0,33333, infinitas casas decimais, ó. Ele também pode ser representado como uma fração. Aqui é a fração geratriz da dízima periódica, que é 1/3. Então, ó, o que a gente observa? Tanto o 2 quanto o 0,75 como 1/3, eles podem ser representados como razões, né? Os 3 números podem ser expressos como razões. Então, a partir de agora, a gente passa a estudar o quê? Os números racionais, tá? Então, o que acontece? O que é um número racional? É todo número que pode ser colocado na forma de razão. O que é uma razão? Vou escrever aqui, ó. O que é uma razão? É A sobre B. É a notação de fração, tá? Então, a gente pôde observar que tanto o 2 foi representado como 2 sobre 1, o 0,75, 3 sobre 4, ou 3 quartos, e a dízima periódica, 0,3333, é o quê? 1/3, tá? Então, todos eles podem ser representados como razão. Então, ó, 2, 0,75 e 0,333 são exemplos de números
números racionais. E aí eu vou fazer o diagrama de conjunto. Lembra o diagrama que a gente fez? Ó? Voltar aqui. Ó. A gente fez um diagrama para os naturais e para os inteiros, né? Então agora eu vou acrescentar um outro conjunto. O dos racionais, tá? Então, ó. E aí, ó. Números racionais. O símbolo é Q, né? Então, ó, vamos descrever esse conjunto dos racionais? O Q lembra o quê? Quociente. Não sei se vocês pensam assim, ó. Números racionais. E aí a simbologia que a gente usa é o Q. Então, ó, eu penso o seguinte, ó. Letra Q. De quociente. O que é o quociente mesmo? Vocês lembram? É o resultado de uma divisão, né? Quando a gente tem assim, ó, a razão A sobre B, o que significa isso? A dividido por B, tá? Então, vocês pensam Q de quociente para associar, tá bom? É uma forma de memorizar melhor. Então, o que acontece? Quem são os racionais? São todos os números que podem ser escritos na forma de razão, ó, tá? Então, olha só. Nesse caso, não dá para eu colocar uma enumeração, né? Como eu coloquei ali nos inteiros e nos racionais. A gente tem que usar a propriedade, né? Então, quem é o conjunto dos racionais? É o x, tal que x é da forma m sobre n. M é um número inteiro. N também é um número inteiro. E mais, o n é diferente de zero, tá? Então, por exemplo, quando eu coloco assim, ó, 2, que é igual a 2 sobre 1. O de cima é inteiro? É. 2 é um número inteiro. O de baixo é um número inteiro? Sim. 1 é um número inteiro, pertence aos inteiros. E o 1 é diferente de zero. É assim que a gente vai julgar se o número é racional ou não. É uma razão entre dois números inteiros. Por exemplo, quando eu pego 0,75, ele pode ser representado como 3 quartos. E aí o que a gente tem? O 3 é um número inteiro, pertence aos inteiros. O 4 pertence aos inteiros. E o 4 é o quê? Diferente de zero. Vocês estão vendo que eu vou seguir essa sequência aqui? Por exemplo, quando eu tenho 0,333, infinitas casas decimais, isso pode ser escrito como um terço. Então, o que acontece? 1, que é o de cima, é um inteiro. O 2, perdão, 2 não, né? O 3, que é o denominador, também é um inteiro. E que mais? O 3 é diferente de zero. Então, assim que a gente faz para definir os números racionais, tá? Agora, o que a gente precisa saber mais agora mesmo? Fazer as contas entre os racionais, tá? Que a gente tem que somar fração. Isso é um terror, né? A gente tem que subtrair fração, multiplicar, dividir. Por quê? Porque muito do que a gente vai tratar na matemática financeira, que é o nosso objeto de estudo do módulo 4, vai envolver números inteiros, vai envolver números racionais. Então a gente precisa dominar bem. Então a gente passa a estudar a partir de agora o quê? Operações com números inteiros, tá? Vamos lá, moçada? Então, operações no conjunto Q. Conjunto dos racionais, né? Que é o conjunto Q. Então, ó, vamos falar aqui da adição e subtração. Então, a gente vai criar equivalências, tá? Eu não sei se vocês lembram, muita gente usa para somar frações, subtrair frações, o cálculo do MMC. A gente não vai fazer assim, tá? Então, olha só, vamos pegar um primeiro caso aqui quando os denominadores são iguais, ó. 1 meio mais 3 meios, tá? Então, aqui a gente pode observar, ó, que os denominadores são idênticos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou repetir o denominador e somos que estão em cima. 1 mais 3, isso vai ser o quê? 4 sobre 2, não é isso mesmo? Então, o que é 4 sobre 2? É 4 dividido por 2, que dá quanto? Dá 2, né? Tá? Então, tranquilo essa aqui, tá? Essa fração aqui, 4 sobre 2, ela foi simplificada, né? 4 dividido por 2 fica 2. Essa é a forma mais simples. Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. 10 quintos mais 25 quintos. De novo, aqui eu tenho os denominadores iguais, ó. Tá? Então, eu vou fazer essa conta aqui, ó. Vou botar um denominador só e vou fazer a soma. 10 mais 25. Então, o resultado é 35 quintos. Essa fração não está na forma mais simplificada dela, né? Por quê? Porque o 35 é divisível por 5. Então, 35 dividido por 5 dá quanto? Pela tabuada, a gente sabe que dá 7, né? 7 vezes 5 é 35. Então, 35 dividido por 5 só pode dar o número 7, tá? Então, aqui, ó, nos dois casos que eu coloquei, eu tive o quê? Frações que dá para dividir e fica inteiro. Sempre vai ser assim? Não. Ora eu vou ter uma fração que dá para simplificar, ora eu vou ter uma fração irredutível. Então vamos falar aqui um pouquinho de frações redutíveis e irredutíveis. Por exemplo, se eu tiver assim, ó, 10
sextos. Essa fração não é irredutível, porque em cima e embaixo eu tenho números pares. Então, o que eu faço? Para simplificar essa fração, divido em cima por 2, divido embaixo por 2. Então, isso vai ficar o quê? 10 dividido por 2, 5. 6 dividido por 2, 3. Então, essa forma aqui, ó, é a fração irredutível, tá? Aqui, essa fração é irredutível. E aí, a gente tem uma coisa que a gente chama de quê? O que é irredutível? Ela é a mais simples possível. A partir daí, não dá mais para eu simplificar ela, tá? E aí, vocês vão me perguntar, pô, professor, mas é a mesma coisa? Sim, são equivalências, ó. Se eu colocar aqui, ó, 10 sobre 6, isso é equivalente a 5 sobre 3, tá? Beleza? Por quê? Como é que a gente constata isso? Multiplicando cruzado, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu não sei se vocês lembram da propriedade das proporções, eu vou multiplicar cruzado aqui, ó. E aí a gente vai obter o quê? Uma igualdade, ó. Quando eu tenho duas razões com sinal de igual entre elas, eu faço o quê? Eu multiplico cruzado, ó. Então isso aqui vai ser o quê? 10 vezes 3 é igual a 6 vezes 5. Quanto é que é 10 vezes 3? 30. E 6 vezes 5, 30 também. Então ficou igual? Então isso aqui é uma equivalência, tá? Vale a equivalência. Então toda vez que eu quiser testar uma equivalência, eu igualo as razões e multiplico cruzado, tá? Se der números iguais, é equivalente, tá? Vamos pegar um caso aqui, só para vocês verem que um caso que não é equivalente, sei lá. Vou pegar aqui, ó, 3 sétimos, e aí eu estou supondo que ele é equivalente a, sei lá, 6, 21, tá? E aí? Se eu multiplicar cruzado aqui, ó, gente, o que vai acontecer? Vai ficar igual? A gente vai ver que não, né? Por exemplo, 3 vezes 21 vai ser igual a 7 vezes 6. 3 vezes 21 é 63. E 7 vezes 6 é 42. Então isso aqui é diferente, isso aqui é diferente. E aqui, ó, não são equivalentes. Tá? Então, se a gente quiser testar a equivalência, a gente pode proceder assim, tá? Então, foi só para a gente lembrar aqui o que é uma equivalência de duas razões, tá? E o que é uma fração irredutível. Então, ó, em suma, se os denominadores forem iguais, é fácil, né? Eu mantenho o denominador e somo os numeradores normalmente. Na subtração é a mesma coisa? Sim, ó, vamos fazer exemplos aqui de subtração. Ó. Sei lá, 10 terços menos 4 terços. Os denominadores são idênticos, ó. Opa. Os denominadores aqui ó, são idênticos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou manter, tá? Vou manter os denominadores e vou fazer o quê? Vou efetuar a conta que tem em cima, ó. 10 menos 4. Quanto é que é 10 menos 4? Vou manter o denominador, 10 menos 4 é 6. Quanto é que é 6 dividido por 3? É 2, tá? Então, essa é uma conta que o resultado deu inteiro. Então, se os denominadores forem iguais, tanto para a soma quanto para a subtração, o que eu faço? Mantenho o denominador e faço a conta em cima. Ó. Vamos pegar aqui, ó. Sei lá, 21 quartos menos 3 quartos. Eu vou ter o quê? Vou manter o denominador 4, e em cima eu vou fazer 21 menos 3. Quanto é que é 21 menos 3? A gente sabe que é 18, 18 quartos. Então, ó, essa fração aqui, ó, ela precisa ser simplificada. Por que ela precisa ser simplificada? Quando você vai fazer um exame, um concurso, um teste, né? Nunca eles deixam a fração sem simplificar. Então, ó, em cima e embaixo eu tenho dois números pares. O que eu vou fazer para simplificar? Divido por 2, divido por 2. E aí vamos ver o resultado. Vai ficar o quê? 9 sobre 2. 9 sobre 2 é o conhecido 4,5, né? Tá? Concordam comigo? Tá, então vai ficar exatamente né, entre o 4 e o 5, né? Fica na metade, tá certo? Então a gente tem esse número decimal aí, 4,5. Normalmente em provas, em exames, a gente deixa representado assim, tá? Mas o Enem gosta de cobrar, né? As contas de cabeça aí. Conta de cabeça não, as contas com decimais, as operações fundamentais. Então aqui, ó, eu cheguei na o quê? Na fração irredutível, tá? Não dá mais para simplificar. Então, temos aí agora né, como somar e subtrair frações com denominador igual. E se o denominador for diferente? Aqui, ó, em ambos os casos, ó, o denominador era igual. Em cima, ambos com denominador 3 e aqui ambos com denominador 4. Então, a gente vai passar a partir de agora a fazer o quê? A aprender a somar e subtrair frações com denominadores diferentes, tá? Então, vamos pegar um primeiro caso aqui, ó. Tá? Se eu colocar assim, ó, 2 terços mais 1 quarto, tá? Então, ó, muita gente gosta de calcular o MMC, tá? Eu já prefiro usar equivalência. Vocês vão entender o que eu vou falar. Vou colocar aqui a tabuada do 3. Ó. 3, 6, 9, 12, 15 e assim sucessivamente. Né?
Agora eu vou colocar a tabuada do 4. 4, 8, 12, 16, 20 e assim sucessivamente. Então a gente verifica aqui, ó, que nessa tabuada tem o 12, nessa aqui tem o 12. Então o que acontece? Na primeira, o que aconteceu aqui, ó? Na primeira, na tabuada do 3, eu tenho esse número aqui, ó, que é 3 vezes 4. Na outra, eu tenho o mesmo 12, só que aqui é 4 vezes 3. Então, o que vai acontecer para manter equivalência? Onde tem 3, eu multiplico por 4. Se eu multipliquei embaixo, eu sou obrigado a multiplicar em cima. Onde tem 4, eu multiplico por 3. Se eu multipliquei embaixo por 3, eu sou obrigado a multiplicar em cima por 3. E eu vou criar uma equivalência, ó. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 12. Aí eu estou somando 1 vezes 3, 3. E 4 vezes 3, 12. Então, eu criei equivalência. 2 terços é equivalente a 8 dozeavos. 1 quarto equivalente a 3 dozeavos. E aí, como vocês podem ver, ó, agora o denominador está igual. Como é que eu faço essa conta? O denominador é 12, 8 mais 3 é quanto? 11. Então, eis aí a soma, tá? Eu não gosto de cálculo de MMC para fazer esse tipo de coisa. Agora, quem já sabe fazer MMC, não se confunde, tá? Pode continuar fazendo. Mas o legal de aprender a criar equivalência é que daqui a pouco a gente faz essas contas de fração até de cabeça, tá? Então, eu recomendo que vocês façam aí, tá? Esse método de criar equivalências, tá? É o que eu disse para vocês, ó. 2 terços é equivalente a 8 dozeavos, tá? Beleza? E 1 quarto é equivalente a 3 dozeavos. E aí a conta é 11 dozeavos. Vamos fazer mais um exemplo? Então vamos pegar aqui, ó. Sei lá. 1 meio mais 3 quartos. Então, se a gente olhar bem, ó, os denominadores, eles são diferentes. Mas o 4 é múltiplo de 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar esse 2 num 4, multiplicando em cima e embaixo por 2, ó. Então, ó, no outro eu não preciso mexer. Vamos ver como é que vai ficar, ó. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. E aí eu tenho 3 quartos aqui, ó. Então, ó, resultado disso aqui, mantém o denominador 4, 2 mais 3, 5, tá? Beleza? Então, assim que a gente faz para somar frações com denominadores diferentes. Eu crio equivalências para que fiquem iguais, tá? Os denominadores, e aí a gente tem o quê? Tranquilidade para somar, ó, que os denominadores ficaram iguais, beleza? E lembrando, 1 meio é equivalente a 2 quartos, tá? A gente já falou agora de equivalência. Se eu quiser testar a equivalência, basta eu multiplicar cruzado, ó. Então, olha só, galera, vamos pegar um exemplo com subtração, ó. Sei lá, 2 terços menos 1 dozeavos, tá? E aí? Quanto é que vai dar essa conta? Se eu olhar bem, os denominadores aqui, ó, são diferentes. Mas observando bem, o 12 é múltiplo de quem? De 3. 12 é 3 vezes 4. Então, para que fique igual, ó, eu multiplico embaixo por 4, em cima por 4. Eu preciso multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número. Não basta multiplicar embaixo. E aí eu crio equivalência. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 12. Menos 1 dozeavos, né? Ó. Agora o quê? Os denominadores ficaram iguais, né? Então, ó, 2 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 12. E vou repetir a segunda fração, ó. Menos 1 dozeavos. Agora que os denominadores estão exatamente iguais, ó, eu criei equivalência, que 2 terços é a mesma, é equivalente a 8 dozeavos, fica fácil, né? O que eu vou fazer? Vou manter o denominador, 8 menos 1, 7. Vamos fazer mais um caso? 2 mais, deixa eu botar, menos 4 sétimos, tá? Olha só, uma coisa que a gente tem que lembrar, quando o denominador não aparece, ele vale quanto? Ele vale 1, tá? E aí, ó, eu vou conseguir fazer o quê? Multiplicar em cima e embaixo por 7, ó, e eu vou criar uma equivalência para o 2, ó. 2 sobre 1 é a mesma coisa que 14 sobre 7, ó. 14 dividido por 7 volta a ser 2, e aqui é o menos 4 sétimos, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Eu criei equivalência, ó, 2 vezes 7, 14. 1 vezes 7, 7. Agora os denominadores estão iguais, eu posso fazer a conta, ó. Então, ó, 14 menos 4 a gente sabe que dá 10. Vou repetir o denominador 7. Pessoal, para a gente ficar craque, vamos fazer mais um pouquinho de conta, tá? Por quê? À primeira vista, não parece natural isso aqui, mas é bem tranquilo, tá? Olha só. Vamos pegar aqui, ó. 1 meio mais 2 quintos, tá? A gente sabe, ó, na tabuada do 2. Vamos colocar aqui, ó. 2, 4, 8, 10. Opa, eu pulei o 6, né? 6, 8, 10, 12. Vou botar os primeiros aqui. Agora eu vou botar a tabuada do 5. 5, 10, 15, 20 e por aí vai. Então a gente percebe aqui, ó, que nessa tabuada eu tenho 10, na outra eu também tenho 10. Então, ó, na tabuada do 5, isso aqui é o quê? 5 vezes 2.
Na tabuada do 2, isso aqui é 2 vezes 5. Então, o que a gente passa a perceber aqui? Tá? Que a equivalência vai acontecer quando eu multiplicar essa primeira fração em cima e embaixo por 5 e a outra em cima e embaixo por 2, tá? Então, eu passo a ter o seguinte, ó. 1 vezes 5, em cima, 5. 2 vezes 5, embaixo, 10. Aí eu vou somar, ó. 2 vezes 2, 4. 5 vezes 2 é quanto? 10. Então, agora, os denominadores são idênticos. Então, o que eu vou fazer? Vou manter o denominador 10 e vou somar, né, ó. Vou somar em cima, 5 mais 4 é 9. Então, o resultado dessa conta é 9 décimos, conhecido também como 0,9, tá? Então, basta a gente analisar a tabuada. Com o tempo, vocês vão ficando mais habilidosos, vão fazer isso com mais tranquilidade. Vamos praticar um pouquinho mais, ó. Agora eu vou botar 3 frações, tá? Por exemplo, eu vou botar aqui, ó. 1/2 mais 1/3 mais 5/6, tá? Então, olha só. Eu vou olhar primeiro para esses dois aqui, ó, 2 e 3. Se a gente olhar o 6 é múltiplo de 2 e de 3. Então, o que eu vou fazer? Multiplico aqui por 3 em cima e embaixo, multiplico aqui por 2 em cima e embaixo, e aí a gente passa a ter a seguinte conta, ó, que é equivalente. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Então, eu tenho 3/6. Aqui eu vou ter 1 vezes 2, dá 2. 3 vezes 2, que dá 6. E aqui, ó, 5/6. Então, os 3 denominadores agora estão idênticos, não é isso mesmo? Ó? Aí fica tranquilo de eu somar, né? Ó. O que eu vou fazer? Eu vou repetir o denominador 6 e vou somar. Ó. 3 mais 2 mais 5. Qual é o resultado disso aqui? 10/6. Essa fração é irredutível? Não. Dá para simplificar, né? E é preciso simplificar. A gente sabe que se eu dividir aqui, ó, por 2, fica 5. Se eu dividir por 2, fica 3. Então, o resultado dessa conta é o quê? 10/3, tá? Então, ó, vamos praticar mais um pouquinho, tá? Para a gente finalizar a nossa aula. Esses exercícios aqui que eu fiz, tá? Vão ficar disponíveis as anotações em formato PDF e esse vídeo vai ficar gravado, tá, galera? Então, ó, vamos fazer mais um pouquinho com subtração. Ó. Vou botar aqui, ó, 1/3 menos 1/9 mais 5/6, tá? E aí? Se a gente olhar, ó, todos esses 3 são múltiplos de quanto? De 3. Ó. Se eu pegar a tabuada do 3, ó, 0. Vou começar no 0, vou começar no 3, 6, 9, 12, 15. O que mais? Pulei algum? 18, 21 e por aí vai. Vamos pegar a tabuada do 9. Tá? 9, 18, 27. O que mais? 36, 45. E agora vamos pegar a tabuada do 6. Ó. Tá? Com o tempo a gente começa a fazer isso mentalmente. 6, 12, 18, 24, 30. Perceberam que nas 3 tabuadas a gente tem o número 18? Então, ó, o denominador vai ser 18. Então, a gente constrói as equivalências, ó, multiplicando em cima e embaixo. Aqui, ó, multiplica em cima e embaixo por 6. Aqui eu multiplico em cima e embaixo por 2. E aqui, em cima e embaixo por 3. E aí eu vou ter uma equivalência. Ó. Qual vai ser essa equivalência? 1 vezes 6, 6. 3 vezes 6, 18. 1 vezes 2, opa, aqui é um sinal de menos, né? 2. 9 vezes 2, 18. E, finalmente, 5 vezes 3, 15. E 6 vezes 3, 18. Ó, a gente criou equivalências e agora todas têm o mesmo denominador. Qual vai ser o resultado dessa conta? Eu vou manter o denominador, que é o denominador 18. E vou efetuar, ó, 6 menos 2 mais 15. Tá? 6 menos 2, o resultado disso é 4. 4 mais 15, isso vai ser o quê? 19, 18 avos, tá? Beleza? Então, ó, galera, essas são as primeiras coisas que a gente vai fazer, tá? A gente fez uma revisão rápida aqui dos números dos conjuntos numéricos, né? Inteiros, naturais, inteiros, racionais, e definiu os números racionais, são todos aqueles que podem ser colocados na forma de razão, mas é qualquer razão? Não. O de cima é inteiro, o de baixo é inteiro, e o de baixo obrigatoriamente é diferente de zero. Então, mantidas essas condições, a gente tem os racionais. E aí a gente começou a fazer adição e subtração dos racionais. O que a gente vai fazer na próxima aula? Multiplicar e dividir racionais, tá? Espero que vocês tenham gostado. Essa aula vai ficar disponível para vocês assistirem com mais calma, pausar, refazer os exemplos, tá? E eu vou colocar outros exemplos para que vocês façam em casa e tirem dúvida comigo, beleza? Bom, quero desejar para vocês um bom dia e eu vou encerrar a nossa gravação aqui, galera. Um forte abraço.